Bem, nós estamos aqui, o Conexão Regional.blog.br, mais uma vez conversando com o Moés Loyola. Não precisa nem dizer, mas tem que dizer, né? Prefeito de Campos Sales. Tem que ser, né? Moés, Tentaram não ser, mas não deu certo. não deu certo. Ainda é. Tá bom. Terminou 2005, um ano muito pesado, né? Você sabe mais do que ninguém disso. Mas aí, quem é prefeito, e você mais do que ninguém também sabe disso, né? O terceiro mandato. E, enfim, o seu conhecimento como legislador também lhe dá esse know-how. As pessoas nunca deixam de cobrar, nunca deixam de querer mais. Por mais que você faça, sempre querem mais. Agora tem coisa que a gente não aprende nunca, né? A Tem um gente, bocado de coisa. mas a vida ela é feita disso, né, Moés? É. Um aprendizado mesmo que você, às vezes, não consiga alcançar. Quando a gente depende da necessidade humana, quando a gente depende do caráter humano, quando a gente depende, por exemplo, da desenvoltura social, é muito difícil. A gente tem que estar realmente na ponta do lápis para estar preparado. Por exemplo, quem me procura quer uma solução, não quer uma inversão do problema, não quer criar um problema. Verdade. Então a gente tem que ter a sensibilidade suficiente de ter a sabedoria de buscar, ou de aconselhar, ou de orientar, mas a gente tem que se tornar sócio exatamente de uma dificuldade popular. Bem, você só fala se você quiser do episódio último, envolvendo essa questão da justiça, que já terminou grande. Se você faz quiser, eu acho que águas passadas, já disseram, não movem moinho, né? Vamos falar do futuro. Por exemplo, 2026 chega um ano eleitoral, muito importante para o Brasil, e você também tem algumas obras de infraestrutura que são importantes. Por exemplo, o que eu chamo com muito carinho de puxadinho, Chariú, Itaguá, Monte Castelo. Isso vai acontecer, o anel viário que você disse também, que é um projeto seu. Todo mundo sabe do seu empenho e você coloca isso praticamente diariamente, né, com os seus assessores, mostrando a sua luta por água no interior, que a gente sabe que é uma premência, é uma necessidade urgente de todos que moram no interior. Se é para nós, imagine para eles que moram na zona rural. As escolas, né, você já demonstrou que há, e o seu secretário de Educação vem trabalhando na reforma e estruturação. Inclusive eu vi na jornada agora, eu divulguei algumas matérias e vídeos, a entrega de tablets, de notebooks, né, para dar ao professor a tecnologia que ele necessita para se atualizar e termos uma infraestrutura boa para trabalhar. Nesse ano 2026, quais são, além dessas coisas que eu falei, ou essas coisas que eu disse aqui? A gente ir buscar a solução para problemas antigos, mas principalmente evitar que problemas novos sejam criados e que esses problemas se eternizem. Estrutura escolar, estruturas, colégios. E aqui, naturalmente, eu sempre me incluí como responsável, como corresponsável. A gente pensa que aquela parede nunca vai envelhecer, que aquele cal que foi colocado ali, que aquele cimento que foi colocado. E ali a gente chega, por exemplo, um telhado feito com madeira, tem um cupim, tem um bocado de coisa, quer dizer, tem um ponderável e tem um imponderável que a gente tem que estar naquela base da Bíblia de orar e vigiar. Isso é que é importante, o que é que a gente tem que fazer. Se a gente seguir, por exemplo, alguma coisa do livro bíblico, das coisas ensinadas há 2000 e tantos anos atrás, se a gente pegasse aquilo ali como código, como orientação, a gente praticamente já não precisaria mais de nada. Então, eu acho que no colégio tem que ser revisado, tem que ser... Nós vamos abrir já com um bom pedaço, não é nem a metade da metade ainda, mas já é um bom pedaço, está sendo criado uma coisa já aqui sendo construída. É bem verdade que eu herdei grande parte disso aí. Quando eu cheguei aqui já havia a programação de uma escola de 12 salas, só que estava parado, estava inadimplente, tinham dado uma beliscada, tinham dado uma cutucada, tinham dado, por exemplo, uma dentada naquilo, e aquilo você vai gerando uma inadimplência que não vai sair. Ou você vai buscar e rebuscar e tentar fazer, tentar realizar, tirar do papel para a realização, ou você não consegue fazer. Não, porque eu deixei tanta coisa quando eu saí, né? A gente vê, por exemplo, Feira Livre, aqui um problema, foi eternamente um problema. Lá estão lá, 30 e tantos quiosques, vamos lá conversar, compatibilizar, vamos descongestionar, por exemplo, a Rua do Açougue, vamos dar uma melhorada, vamos avançar no trânsito. Isso aqui está um caos. Isso aqui, por exemplo, eu me julgo quando eu estou aqui no dia de segunda-feira, eu me julgo o último ser dos seres que tenho. Não é aquilo ali, a vida de todo mundo dificultada. Eu sinto aquilo ali na própria pele.
Agora, a gente tem que ver uma feira que a gente modifique, que a gente não tire a renda de ninguém, que a gente não persiga ninguém, que a gente não maltrate ninguém, e que dentro de uma equação, de uma coisa mais prática, mais objetiva, a gente resolva o problema de quem vai, de quem vem, mas também de quem está no lugar para ganhar a vida, para ganhar o dinheiro. Então a gente tem que ser, exatamente olhando por essa premissa, a gente tem que ter essa sensibilidade. Eu acho que muita coisa tem acontecido, muita coisa boa vai acontecer, mas Campos Salles tem crescido de maneira galopante. Se você chegar aqui segunda-feira, dia de movimento bancário, toda a região está dentro de Campos Salles. Pedaço do Araripe está aqui, pedaço do Potengi está aqui, pedaço, por exemplo, do Salito está aqui, um pedaço muito grande, Fronteira. Hoje há um intercâmbio muito grande. O que tinha antigamente, a gente ia muito para os outros lugares. O que está acontecendo hoje é que tem muitos lugares vindo para cá. E isso é um sinal de revitalização. Então nós temos aqui hoje um ponto principal, que é o ponto de supermercado, de tudo, que está competitivo, está bom. É muito bom confirmante, por exemplo, quando a gente ouve uma pessoa dizer que hoje o Campos Salles tem um preço competitivo para se fazer feira. O pessoal dizia que antigamente quem fazia feira era a mulher, hoje está totalmente diferente, quem tem o dinheiro para pagar o homem. Então quando ele não vai sozinho, hoje ele leva a mulher, mas ele vai com a mulher para participar, para pichinchar, para pegar uma promoção. Eu nunca tinha me preocupado com uma coisa, Elizabeth, que eu vi agora, o encaixe de supermercado. A gente hoje vai para um supermercado e vê as pessoas fazendo feira com o encaixe na mão, conferindo se aquela oferta é feita, se ela está correta, se ela está certa. Então, quando dói no bolso, dói na realidade de cada um. Sem conto que sobra numa feira, por exemplo, para a família, já é o pagamento muitas vezes da taxa de gás ou da taxa de energia do fim do mês. A gente sabe que não é o correto, não seria o ideal, mas a necessidade, né, obriga que a prefeitura gere muitos empregos, dê alguns empregos. Né? E o maior empregador de Campos Salles, como na maioria dos municípios pequenos do Brasil, é a administração pública. Agora, quando há responsabilidade, né, que o pagamento é feito, que os compromissos são honrados, acontece isso que você está dizendo, porque aqui nós não temos uma agricultura familiar ainda definida. Nós vivemos de... Nós perdemos esse prefeito, né? É bem verdade que com a emancipação houve um sentimento muito nobre da população de Salito que abraçou a causa chamada farinha. A mandioca. Né? A mandioca, né? Abraçou como cultura. Quer dizer, quando o Salito foi-se embora dessa cidade, não levou só uma parte da população nem da arrecadação, não. Levou uma parte da cultura de Campos Salles, da sobrevivência de Campos Salles. Você olhava aqui, por exemplo, tinha 3, 4 usinas de algodão, não tem mais nenhuma, né? Quer dizer, o que a gente tem, o que Campos Salles vai viver bem de quê? Da educação, da saúde, do efeito de tudo isso, clínicas que se instalarão aqui, médicos especialistas que instalarão. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo cirurgia por aqui, que vai virar um referencial. Daqui a pouco tem um filho. Ontem eu recebi uma ligação bem interessante de um cara que é médico de São Paulo, que eu sou de São Paulo, cirurgião geral, e perguntando o que era que eu podia fazer, por exemplo, para poder ele vir morar em Campos Salles. Né? O cara cansou de estar lá, ele teve um laço familiar aqui há 30 e tantos anos atrás, mas de repente dá nele o sentimento, a vontade de voltar. Então, quando a cidade vira polo, vira referência, vira, por exemplo, caminho de se buscar, desde o tempo da navegação, dantes, os portugueses navegando, o Pedro Alves Cabral vem para cá, o outro vai descobrir a América, e tudo. Desde o tempo daquela aventura, a curiosidade, é um sentimento. O homem é um ser humano que não cessa, que busca sempre, que tenta sempre. Hoje você prende um cara numa cadeia, ele não vai pensar só em Deus, não. A partir do momento que ele está preso, ele vai procurar uma brechinha no tijolo para começar a cavar, para poder escapar, para poder fugir, para dar uma escapulida. Então, é nisso, em cima da necessidade. O que tem da necessidade é isso aí. A gente tem que ir pouco a pouco consertando, preparando. O que eu falei sobre lençol, sobre você falou aí do cinturão da cidade. Isso é uma necessidade. Você vai ali para o seu Dedé da barbearia. Dedé não é o nome barbeiro aqui? Dedé Barbeiro que chama? Aquilo ali, outro dia eu passei, eu não sei, aquilo é uma tortura. Eu passei ali, por exemplo, outro dia 15 minutos tirando uma barba, já saí de lá cansado. Sabe como? Tudo quanto é carro freando, dá a ideia de que o freio está dentro do salão da barbearia.
do carro grande, da carreta grande, e se irrita isso. Quer dizer, a gente tem que procurar um bem-estar, que se possa dormir bem, que se possa naturalmente viver bem, conviver com o progresso, com a dificuldade, mas também tendo a esperança de solução de diversos problemas. Moed, eu queria saber de você, né? Eu estou aqui, vou só confirmar isso pela experiência que você tem, principalmente como legislador. Não, se você disser menos nome feio, você fica ideal. Não, eu não vou dizer você nada. Você diz nome bonito, fica ideal. Não me provoca não, o que eu digo. É o seguinte, no finalzinho aqui eu vou fazer um convite. Deixa eu dizer uma coisa. Nesse ano político, como tantos outros, nós vivemos de 2 em 2 anos política, mas essa é importante porque é geral inteiro, né? Presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. A gente sabe que eles vão procurar os prefeitos, né? Nesse período, pelo menos até antes de começar oficialmente a campanha, é possível arrastar desse povo alguma coisa que lhe ajude naquilo que você projeta para Campos Sales no futuro? Carlos Alberto, pelo que me prometeu, que começou a acontecer pouquinho ainda não, mas pelo que me deu, pelo que sentiu a acessibilidade do município, eu acho que o Elmano vai terminar sendo aqui um dos maiores governadores da história de Campos Sales. A gente tem que fazer justiça, não foi... Eu tive que concorrer contra, eu tive contra mim, por exemplo. Eu sempre digo, eu tenho um amigo que é gozador, que fez colégio estadual comigo em Sobral, e ele dizia, eu não sabia que você era rico. Eu não sabia que você tinha comprado. A maior piada do mundo é um processo de abuso de poder econômico. Como é que eu podia abusar politicamente se eu não tinha o dinheiro que a prefeitura tinha? Se eu não tinha o apoio do governo do estado do Ceará? Se eu não tinha o apoio de deputados que eles tinham? Se eu nunca trouxe, por exemplo, uma retro para entregar no setor público, como é o assentamento, como foi entregue uma retro aqui, com festa, com tudo, com comemoração e tudo, na casa grande do assentamento. Abuso de poder econômico é isso aí. Eu, por exemplo, dormindo no dia que o suposto processo, eu estava dormindo 7h30 da noite. Eu estava pedindo a Deus era que o mundo se acabasse para poder eu não morrer sozinho. Um cara com 70 anos de idade, enfrentando uma eleição com todo mundo do lado de lá, dizendo, primeiro eu não tinha grupo, porque eu não podia ganhar a eleição porque eu não tinha grupo. Aí eu peguei um bocado de menino, mas não era menino em política. Adriano, menino política. Quem era mais assim? O Damião tinha participado de algumas eleições como cabo eleitoral, nunca tinha ouvido falar numa candidatura. Quer dizer, abuso de poder econômico da minha parte, como? De onde eu ia buscar se eu não tinha? Mas já ficou provado. Aí fica um negócio desse aí, colocado, aí fica uma guerra eternamente, aí se bota segmentos para brigar. Homem, a gente tem que ter juízo, rapaz. O maior cabeludo de todos os mundos de todo mundo depois de Jesus Cristo foi John Lennon. E ele disse uma coisa muito interessante, e olha o que é a contradição da vida. Ele morreu pelo amor louco de um fã que tinha por ele. Essa doença que está dando aí, que o cara segue o artista, ou segue não sei o quê, o cara morreu assassinado por ele. E ele disse numa frase, numa música inédita, é tão bonito ver o mundo azul, é tão bonito ver o mundo em paz. E ele fez exatamente numa preparação de uma reunião da ONU e tudo, ele disse, é preciso fazer algo pela paz. A gente passar eternamente se degladiando, jogando, trocando insultos. Eu não sou obrigado a amar ninguém não, rapaz. Eu tenho a obrigação de respeitar todo mundo. Eu não sou obrigado a gostar de todo mundo. Tem até algumas pessoas que eu não gosto mesmo. Eu tenho que dizer, tem umas pessoas que nem eu querendo eu gosto. Eu já fiz teste aqui em 2 ou 3 pessoas em Campos Sales. Eu já fiz teste para gostar, eu não consigo. Entendeu? Então tem isso agora. Mesmo essas 2 ou 3 pessoas, eu tenho que respeitar. Essas pessoas têm família, têm filho, têm não pai, têm mãe. É uma coisa. Respeitar é outra coisa. E desrespeitar não deve. Agora, voltando à pergunta, você não respondeu. Nesse ano político, você tem tem Moses, muita coisa boa. Você tem mais aí quem é que apoia aqui? Tem muita coisa boa. E você tem uma relação, embora não seja do PT, tenha brigado politicamente contra o PT aqui e venceu, mas o Elmano lhe conhece, né, de hoje, e você tem um trampo muito legal, não só com ele, né? Mas com o governo federal também. Isso ajuda muito, né? Ajuda. Por exemplo, eu estava numa missa de corpo presente em Potegi, agora na passagem do seu Dedé.
O moço me puxa para o lado e diz: o que é que você está precisando para botar esse hospital funcionando? Um dinheiro que o governador me prometeu para comprar um equipamento que não saiu. Não me cabe aqui toda hora estar criticando, mas toda hora tem um ato de burocracia, é diferente. De repente, eu não sei se chegou lá a conversa, de repente aconteceu, de repente pingaram, de repente tem um pedaço de dinheiro, vamos comprar tudo. Pode anotar aí. No máximo 90 dias o hospital está funcionando agora. Aí eu tenho um deputado federal, por exemplo, que é meu sobrinho, que é meu sangue, que é minha família, que é tudo isso, e ele me puxa de lado: se faltar dinheiro, tu grita aí que eu arranjo o resto e vamos buscar. É isso que não se faz ninguém. Todo mundo tem me dizer, incentivado ao contrário, não incentivado. Todo mundo, se você é um doido de abrir um hospital, desincentivado. Então, você é um doido. Não, você está igual aquele ministro querendo inventar a palavra. Imexível. Imexível. Então, vamos lá. Uma estrutura de um hospital daquele, funcionando mesmo, com limitações, não com miserabilidade, não com economia de palito, não com isso. Mas um hospital daquele funcionando, só você psicologicamente ficar no canto daquele, mais refrigerado, mais fresco, mais novo, tudo isso você já dá uma melhorada psicologicamente. Você vai, por exemplo, se hospedar ou se hospitalizar num hospital que é pior do que a dispensa da sua casa, você vai ficar bom com isso? Não, então envelheceu. Mário Pinotti foi fundamental, uma importância extraordinária. Trabalho feito pelos médicos do Mário Pinotti desde o tempo ainda da fundação lá do senhor Ezequiel, de tudo isso, que era uma fundação, todo mundo sabe, começou sendo uma fundação sem nenhum fim lucrativo. Mário Pinotti talvez tenha sido a parte mais estruturante que a saúde de Campos, mas já foi. O hospital do Dr. Zé já foi. Quem tem que assumir essa parte de saúde mesmo, indo em busca de novos recursos, de novos convênios, de novos trabalhos, de novas especialidades. Aqui não adianta você, por exemplo, hoje, para bater uma radiografia de um dente, mesmo tendo um consórcio de saúde com uma policlínica, você tem que mandar o paciente tirar muitas vezes um raio-x em Juazeiro do Norte. Isso é um absurdo. São coisas básicas que... Né? Então são coisas básicas, são coisas tão miúdas, como diz aquela música, que eu tenho a obrigação de fazer e de realizar. Se eu sonhei demais, se eu me atrevi demais quando planejei um hospital grande, me desculpe. Eu tentei o melhor, me perdoe, mas a gente pode ir botando para funcionar ali, de pedaço em pedaço, até integrar. Conheci Brejo Santo, desse tamanhozinho. Eu cito só um exemplo. Aí teve uma liderança que, no sentido de fazer bem a cidade dele, era até megalomania, que era o Wellington Landim. Aí ele vai estruturando, ele vai criando. O que eu estou falando de Campos Sales, o Wellington Landim falou há 40 anos atrás de Brejo Santo. Hoje, por exemplo, o Brejo Santo é um polo na saúde tão importante como Juazeiro, como Crato, como Barbalha, como Iguatu, ao ponto de ser referenciado para transferências, para cirurgias que hoje poderiam estar sendo feitas em Campos Sales. Campos Sales tinha tudo para ter crescido mais do que o Brejo Santo, de repente lá em Brejo Santo, que é tido, por exemplo, como um dos braços da saúde do Cariri. Eu sou muito criticado porque, de uma forma ampla, a política de Campos Sales, eu sempre disse que a política continua com algumas mudanças, melhorias, mas com um pensamento muito pequeno, muito rasteiro. E eu acho que não pode ser assim. Campos Sales, muita gente intitula como a capital do Cariri Oeste. Ótimo, maravilha, sentimento de paixão, de amor, cacete. Mas precisa fazer algo para que isso realmente se torne verdadeiro, e a cidade precisa crescer em muitos aspectos, né? Outro dia eu precisei de uma consulta de urologista, né? Todo homem, esse negócio, não fuja não, não tenha medo do não exame, se acostume, não se acostume, só não se vicie, mas o resto... Tem ninguém querendo fazer toda semana. Não, aí fica com saudade do médico da série. E eu fui para você ver o lado psicológico da saúde, o médico, era filho de um médico, amigo meu, e o médico olha para mim, bigodudo, daquele bigode preto, aí termina de fazer o exame para mim, começa a passar a mão no bigode assim, e a dizer, olhar, e eu disse: doutor, alguma coisa complicada aí? Ele disse: não, você era o locutor que eu ouvia quando eu era menino para estar. Quer dizer, o cara disse: pô, de repente, olha como mudou, o cara me escutava, fazia uma imagem tão
tão distante de mim, achava que nunca ia chegar perto, que não sei o quê. Aí, de repente, porra, Aconteceu. vamos lá, trocando miúdo, passei a mão no fundo desse cara, examinei esse cara, cuidei desse cara 30, 40. Elegendo como eu e sou. sabe como é que eu saí dali impressionado? Eu disse, agora eu quero fazer a colonoscopia, porque eu acho que eu tenho alguma coisa que aquele médico não me disse. Para você ver o que é o lado psicológico da saúde, cara. Esse aqui é isso aí. Então a gente vai, tem limitações, a gente chorar na rampa não adianta, a gente chorar desgraça não adianta. Tem que encarar, né? A gente tem que ter, eu tenho um dito, eu tenho minha alma é para Deus, eu tenho minha vida para entregar a Deus, não sei como, tem defeito, tem, toma tua cachaça, toma, gosto como todo, toma teu vinho, toma não sei o que tua bebida, toma, dá tua namorada, dá, coisa melhor do mundo é a gente se agarrar com a meninazinha que a gente quer bem, com a pessoa que a gente quer bem, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, eu costumo dizer, eu tenho minha alma para entregar a Deus. Pecados velhos para poder eu cometer é muito antigo isso aí. Eu tenho que cometer erros. E um dos erros novos que eu posso cometer é o hospital. Mas se eu cometer, eu estou em busca de acertar. Eu vou voltar aqui ao tempo que você não me respondeu. Que são os puxadinhos, meu irmão. Muita gente, porque eu falo com muita gente da zona rural, e principalmente desse lado. Vamos lá, vou matar a tua vaidade. Monte Castelo, minha vaidade não, é a vontade do Monte povo. Castelo fica a 4 quilômetros da pista. Da pista. Eu deixei lá tudo definido com o Camilo Santana para asfaltar até o Monte Castelo. Beleza. O Quixariú já fica mais distante. Eu consegui agora com o governador uma promessa de 13 milhões de reais para poder fazer o asfalto do Barão até o Quixariú. Qual é o distrito mais isolado que tem? E pelo outro lado, nós temos que dar uma melhorada, saindo da Caiçara, saindo do batalhão, indo acular para o Cubiçado, para aquele bocado de ramal, a gente tem que dar uma melhorada naquela estrutura. Algumas estradas precisam de bueiro, de escoamento, precisam de uma pavimentação diferente. Por exemplo, o calçamento já chegou no centro da Caiçara, está precisando chegar, por exemplo, a pavimentação boa, indo até a Cajazeira dos Bois. Aquilo ali é uma via de circulação de Campos Sales. Ali vai para o Salitre, ali muita gente foge da CPRV. Aí, pô, você vai incentivar a fuga? Não. É escapar. Tem gente, por exemplo, que não paga o emplacamento da moto, não é porque não queira, não. É porque não tem condição. A moto virou um cavalo de motor de todo mundo. É um jumentinho. Então, na estrutura. Aí você vê as coisas mais cretinas do mundo. Não, porque água salgada. Experimente não ter uma água para se assear. Experimente não ter uma água para lavar o rosto. Experimente, você já muitas vezes não tem. Você sabe como é que a mulher bacana hoje faz numa região, numa cidade que não tem água boa para lavar de cabelo, como Juazeiro tem, como Barbalha tem, como outra cidade tem? Ela lava o cabelo dela para ir para uma festa, para ir para a solenidade, para ir para o aniversário, com a água de cozinhar, que é a água um pouco melhor, com a água de beber. Pergunte aqui a dona T que está do meu lado ouvindo esse papo, que é assim, dona T quando está mais faceira que quer ir para a igreja mais bonita, ela usa, por exemplo, a água melhor, a de beber. Não é verdade? Porque senão o cabelo fica feio, o cabelo não dá aquela cor, tem o problema de vaidade. Então, mexer na estrutura da cidade, de modo geral. Eu vi aí outra coisa, eu já vi esse filme acontecer. E eu estou com um pé na frente e outro atrás. Aí o governador mandou me convidar para assinar a ordem de serviço do PP. PP5, outro PP, PP5. não sei o quê. É um bocado de PP no Arari. Para resolver o caso de água. 29 milhões esse. Eu vi isso. Homem, estude um açude mais perto, a céu visto. Aonde você pode consertar uma bomba, aonde você pode trocar um motor. Fazer uma adutora. Aonde você pode fazer uma adutora. 29 milhões no Poço Profundo, faz lá um convênio com o Piauí, daquele açúcar, é Piau, tem ali, não é? Eu conversei com o vereador de Pionono e pedi informações para saber que a gente tinha conversado sobre isso. E eu disse, eu participei lá quando eu trabalhava, na construção do projeto, e existe uma adutora projetada para Campos Sales, se necessidade Porque tiver. a construção... E ela está com 25%. Eu descobri a tecnologia da técnica, a tecnologia da bomba que puxa água do Poço do Araripe não é nem nacional.
Não tem Então, como para dar você, assistência. Carlos Alberto, você para tirar uma bomba daquela, você leva de 10 a 12 dias. Você para voltar uma bomba daquela, para reajustar, você leva outros 10, 15 dias. É diferente você chegar num açude que você visivelmente já vê, a água que você tem, a consciência que você tem. Você faz uma lei de proteção ambiental mais contundente, você protege o açude, você protege... Eu estou vendo aqui, por exemplo, alguns açudes em Campos Sales sendo extintos porque resolveram criar porco na represa do açude. Tem condição. Quer dizer, agora vai tirar e dizer, está tirando o pão da gente. Não, a gente está protegendo a sobrevivência, aquela água que você vai precisar. Então tem tudo isso aí que você tem que fazer. Campos Sales tem que mudar. O Instituto Técnico, nós estivemos essa semana lá com a construtora dinâmica que já chegou. Essa obra não foi nem pensada por mim. Eu nunca pensei nem nessa obra. Eu nunca pensei nem que viesse. O prefeito anterior teve o mérito de pensar, teve, reconhece que teve, brigou, estava lá, estava com prestígio político, só que abandonou a obra. Só que deixou para a prefeitura pagar uma desapropriação no terreno que soma quase 3 milhões de reais. 3 milhões de reais aqui, eu falei pagamento do mês. 3 milhões de reais aqui é a metade de uma arrecadação mensal do município. Mas a obrigação ficou lá para mim. Ficou mais uma obrigação para... Olha como as coisas são. Eu fui chorar para a construtora e o cara olhou para mim e disse, vamos ser parceiros? Eu digo, vamos. Como é a parceria? Ele disse, você vai encostando, fazendo, por exemplo, o aterro pouco a pouco e a gente vai fazendo a obra. A gente não vai parar, a gente vai fazer. Chegou um menino aqui, eu acho que é Matheus, que é do Assaré, que é quem vai tocar a obra, que ganhou a concorrência, a licitação, feita pelo Instituto Técnico Federal, que disse, homem, em vez de estar esse horror de caçamba aqui agora, a gente vai construindo e vocês vão encostando as carradas, vão fazendo, a gente vai dizendo se está ficando bem ou se está ficando bom, se não está ficando bom, vai construir. Quer dizer, desonerou, ele está dizendo que vai construir a sede do Instituto Técnico Federal em 10 meses. Eu sou menos crente nesse sentido. Eu não sou sobrinho do velho e querido João Crente daqui, do Campos Sales. Eu acho que isso aí não dura menos de 2 anos. Né? Então, agora, eu ia ser cretino, incompetente, porque teria sido a outra administração que conseguiu eu dizer eu não quero. Eu ia fazer isso. Agora, pergunte a eles, foi abandonada a obra, foi jogada lá, não houve interesse. Mas agora vai caminhar. Agora vai sair, é isso aí. Moed, 27 minutos a gente já bateu o papo aqui, e eu queria agradecer mais uma vez de você me conceder esse espaço, o meu humilde e querido Conexão Regional.blog.br. Primeiro, desejar a você toda a sorte do mundo, você com seus colaboradores, né? A luta, como dizia alguém, continua. E torcer para que nesse ano eleitoral que os seus apoiadores cheguem com aquilo que é mais interessante, para que você possa tocar as obras, que é dinheiro, grana. Eu quero aqui dizer muito obrigado a Cid Gomes, mandou dinheiro para a saúde. Quero dizer muito obrigado a uma figura estupenda que quando foi presidente do Senado, foi presidente de todo o Brasil, do Congresso Nacional, chamado Eunício Oliveira, que me ligou domingo à noite, amanhã vai lá na Caixa Econômica, faz uma programação que eu deixei tanto para o teu município, pela nossa amizade. Eu quero dizer muito obrigado aqui, o deputado Marcos Sobreira, que também deu um pedaço de dinheiro para a saúde. Quem mais deu? André Figueiredo deu dinheiro para a saúde, também no município de Campos Sales. Teve mais, Júnior Mano, mesmo sem ser votado aqui, tinha uma amizade com o filho de Campos Sales, chegou lá foi o Genival, acho que colocou R$1 milhão para a saúde de Campos Sales. Muito bom. Então, tudo isso, essa passada, a deputada mulher do capitão Wagner também colocou dinheiro para Campos Sales. O deputado Moses Udric colocou 3 milhões e 500 e agora já disse para mim, para terminar o hospital, está aqui mais 4 milhões e 500 para você começar a bancar. Pode fazer a programação que a gente vai começar a bancar exatamente. Esse medo que você tem de abrir a porta, né? Não tem aquela música preta, pretinha, abre a porta e a janela, e vem ver o sol nascer, vem ver a coisa acontecer. Então tem isso aí. Então são parceiros, companheiros, posso dizer nada, tirando, por exemplo, as perseguições pequenas. Isso não vai deixar de acontecer, aqui né? teve um cara que é
deputado que teve a cara de pau. Esse cara, eu vou revelar isso em palanque, eu vou dizer, de ir pedir ao governador a retirada de dinheiro que tinha para Capsar. A cara de pau, de chibata, esse é o famoso cara de chibata, esse cara, aí o caba começa agora, mas teve esse tipo de comportamento. Eu sei quem é. Esse negócio de retaliação. A prerrogativa para depois divulgar no momento certo é seu, não é meu. Né? Então tem esse tipo também de coisa. Eu passei um bom tempo, agora passei 11 meses sendo deputado estadual, mesmo só tendo 20 mil votos, como é o que eu tinha no estado. Eu fui um campeão na penúltima, eu tive 78 mil votos, na última que eu concorri para valer. Depois a gente vai sendo substituído, cara. É natural, né? Mas o meu sentimento, eu tinha botado um dinheiro para o município de Araripe na época. Eu peguei quase tudo meu, botei para cá, joguei para cá. Aí peguei um dinheiro que eu tinha e botei um pedaço no Araripe. Agora chegou o Zé Gomes, aquele negócio da tua emenda, claro, projeto lá, recebeu o dinheiro. Quer dizer, eu acho que tem isso. O Araripe me deu na região, na época, uma boa votação seguida de deputado estadual. Então eu acho que a gente não personaliza isso, a gente faz a geografia, a gente tem aquele pedaço que a gente tem a responsabilidade e cada um cuida. Mas eu queria principalmente, Carlos, aproveitar essa reta final para pedir a todo mundo uma oração bonita pelo nosso Rodilson. É verdade. Eu tenho falado com a esposa dele todos os dias. É o tipo do líder popular. É o tipo do cara que não veio, que veio praticamente do nada e foi para tudo. É um cara de uma grandeza administrativa. É um cara de um coração extraordinário. É um cara de uma beleza espiritual muito grande. E eu te devo dizer o seguinte, eu me impactei muito, eu senti muita dificuldade de conviver quando eu soube, por exemplo, da gravidade da doença do Rodilson. Continua na UTI. Mas eu já vi casos mais graves serem curados, então eu queria pedir aqui exatamente a Campos Sales, ao Salitre, ao Araripe, toda a região, uma corrente de oração. Ele é uma pessoa muito querida, com livre trânsito, não só aqui, mas também no Todo mundo quer bem a ele, todo mundo. Eu tenho andado com ele em Brasília, eu tinha andado com ele em Brasília, tinha andado com ele em Fortaleza. Ele tem uma facilidade de fazer amizade muito grande. Ele não tem aquela arrogância que muitos têm, ele não tem aquela prepotência que muitos têm, mas ele tem aquele jeitinho bom de fazer, porque tem um jeitinho de fazer também, e o Rodilson tinha ou tem o jeito bom de fazer as coisas rápidas. Eu tenho falado sempre que posso com a Sandra, a esposa dele que está lá acompanhando, a gente fala pela internet. Obrigado, Moés. Bom começo de ano e vamos em frente. Né? Obrigado a você. Mais palavra, mais orientação e menos nome feio. A ideia, meu prefeito.